Antes de iniciarmos a nossa noite, que é uma noite de celebração, no âmbito do aniversário da escola, nós estamos aqui recebendo o professor Carlos Lemos, que é egresso dessa casa, mas é uma pessoa que também uma importante referência. Nós vamos antes fazer um pequeno pedir licença para vocês, porque há mais ou menos 2 meses atrás, na abertura do início das comemorações, quando a gente recebeu o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, nós premiamos uma equipe pelo selo comemorativo dos 100 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo e 70 anos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E, naquele dia, essa equipe não recebeu o prêmio em mãos, o prêmio físico. Então, eu queria chamar a professora Pérola, que é a organizadora a nossa coordenadora de extensão e que tem organizado todos esses eventos com a gente, para entregar o prêmio para os 3 estudantes que estão aqui. Eles estão presentes? Então tá. E, rapidamente, e aí nós passamos a nossa... Tá, eu queria agradecer. Bom, então, a Júlia, o Felipe e o Alexandre, que está descendo correndo. Chegou, Alexandre? Muito bem, Alexandre chegou na hora certa. Então, esses são os... Não é? Não é? Não é? Não é, ele está chegando. Olha, quem não quer esse lindo prêmio, não é? Que é um iPad mini. É isso? Confere, vê se é isso mesmo que tem aqui dentro. Parabéns, gente. Um beijinho. Os certificados vocês já receberam lá no Auditório Rui Barbosa. Parabéns. E onde estará o Alexandre? Assim que ele chegar, eu entrego para ele, tá bom? Não, nós vamos pegar para a gente. Vamos rifar, né? Já que ele não estava aqui. Vou rifar. Bom. Eu vou agora chamar para compor a mesa o nosso convidado, professor Carlos Lemos, arquiteto Carlos Lemos, para compor a mesa. A professora Nádia Somek, que vai organizar os trabalhos da noite de hoje. Seja bem-vindo, sente-se aqui. Bem-vindo, sente-se aqui. A professora Cecília Rodrigues, também egressa dessa casa. E vou pedir para a professora Nádia Somek ler aqui o currículo do professor Carlos Lemos. Eu tinha preparado... Boa noite a todos. Não tá? Boa noite a todos e a todas. Eu tinha preparado um currículo afetivo aqui, mas eu posso ler o currículo, preciso pôr os óculos. Não ia ler, eu ia falar do afetivo, mas enfim. Eu acho que eu vou, se você me permitir, eu vou falar que o professor Carlos Lemos dispensa apresentações. Ele se formou aqui em 46, ele nos contou que já em 46 a escola era de arquitetura. E ele é alguém que defendeu o patrimônio, está defendendo ainda o patrimônio do Brasil e de São Paulo, do Estado e da cidade de São Paulo. E muito nos orgulha que ele tenha saído dessa escola. E ele se formou, então, em 1950, e de 52 a 59, né, ele trabalhou no Copan. A gente estava discutindo a questão do Copan, que está com essa tela na frente, atrapalhando esse ícone da nossa arquitetura. E ele
trabalhou com Oscar Niemeyer e trouxe a visão dele para a Escola de Arquitetura, onde ele foi professor, foi nosso professor aqui, de vários colegas, e eu estou vendo aqui alguém muito querida, que escreveu com ele alguns livros, foi parceira de trabalho, a professora Maria Ruth Sampaio da Amaral, que eu peço uma salva de palmas, Maria Ruth. Muito querida. Nós pediríamos que a professora Maria Ruth viesse aqui à frente, também sentasse aqui mais à frente. Deixa ela onde ela quer. E quero dizer também que, além dele ser professor da FAO, ele escreveu vários livros, e não vou me estender muito na apresentação dele, porque dispensa realmente a apresentação, mas eu queria contar que ele recebeu, em dezembro de 2016, agora, o Prêmio Murilo Marx, do DPH, e foi muito emocionante o discurso que ele fez no dia que ele recebeu esse Prêmio Murilo Marx, que foi o primeiro diretor do DPH, da Prefeitura de São Paulo, o Departamento de Patrimônio Histórico, e ele contou que ele tinha sido convidado em 75, o DPH foi criado em 75, e ele foi convidado para dirigir o DPH. E ele que indicou o Murilo Marx, que foi o primeiro diretor. Então, isso nos deixou muito emocionados, porque a gente não sabia desse detalhe da história. Então, hoje, o que a gente vai ver aqui é um depoimento de um egresso aqui do Mackenzie, que se formou em 50, que tinha colegas, nenhuma mulher, parece, no curso, naquele ano. Hoje, a maioria das estudantes, né, são mulheres, e vai nos dar um depoimento aqui que dispensa maiores apresentações. Depois, se vocês quiserem, eu passo isso, o currículo está no Vitruvius, não preciso repetir, eu prefiro fazer esse depoimento mais afetivo e agradecer muito. Eu queria saudar todos os alunos do Mackenzie, na figura do Nadir Curi Meserani, que se formou em 64, aqui. Então, uma salva de palmas também para o Nadir. E já passo a palavra para o nosso convidado, que muito nos alegra por ter aceitado esse nosso convite, muito nos alegra de estar aqui conosco. Obrigada, Carlos Lemos, por tudo que você vem fazendo. Agradeço muito à professora Angélica Alvim o honroso encargo de proferir uma palestra sobre minha formação acadêmica nas comemorações dos 70 anos dessa faculdade. Pertenci à sua primeira turma e, portanto, estou formado há 67 anos e realmente teria muito o que dizer sobre a minha vida profissional e, no entanto, por justa prudência, serei comedido nesse mistério, preferindo falar do exercício da carreira dos arquitetos em geral. Fiquei também emocionado por ser da 4ª geração da minha família a frequentar esta instituição. Minha bisavó, Palmira Rodrigues, foi a primeira brasileira a lecionar na famosa e pioneira escola americana, ainda na Avenida São João. Minha avó, Algina, ainda criança, pequena, lá aprendeu a ler e depois estudou na cidade de Sorocaba, na diminuta escola fundada pelos seus pais. Pelos seus pais e pelo reverendo Antônio Pedro de Cerqueira Leite, meu bisavô, pertencente à primeira leva de pastores presbiterianos brasileiros. Minha mãe, Júnia,
por sua vez, filha de fazendeiro de café em Minas, estudou internada em Lavras, na instituição educacional Kemper, naquele campo maquinzista distante de São Paulo. Daí o meu envaidecimento com este convite para falar com vocês, certamente também ligados a esta benemérita instituição. A professora Angélica determinou que eu falasse de minha formação acadêmica. Tratarei dessa ocorrência, mas antes de tudo, creio necessária uma dupla abordagem, a do aluno e a da escola. Aí eu mordo. A professora Angélica determinou que eu falasse da minha formação acadêmica. Tratarei dessa ocorrência, mas antes de tudo, creio necessária uma dupla abordagem, a do aluno e a da escola, e como ambas se interagiram. A arquitetura é uma profissão que necessariamente envolve o profissional. Vários entendimentos, os quais são os programáticos, os da legislação vigente e os da técnica construtiva a serem envolvidos no projeto. Em sua incumbência profissional há de se envolver com aspectos históricos, psicológicos, legais, construtivos, estéticos, sobretudo, e a interação dos espaços. O professor Howard Gardner, da Universidade de Harvard, lançou um novo enfoque nos seus estudos sobre nossa inteligência. Disse esse pesquisador que, na verdade, existem 7 inteligências, e não uma só, como vulgarmente supomos. Existiriam, segundo ele, a inteligência interpessoal ou emocional, a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência espacial, a inteligência musical e a inteligência corporal sinestésica. E, finalmente, a inteligência interpessoal, que compõe a classificação própria da teoria de inteligências múltiplas. As pessoas podem possuir concomitantemente algumas dessas, uma mais desenvolvida que a outra, e assim é que predominasse aquela que iria nortear as atividades ou profissões das pessoas. Diz, por exemplo, que Mozart tinha mais potencial em inteligência musical que o normal dos demais músicos, e que esse talento era determinado geneticamente e aperfeiçoado pela dedicação de seu pai. Um indivíduo bem dotado em alguma dessas inteligências poderá fracassar se não tiver oportunidade de aprendizagem, motivação, bons professores. Entendo também que, pela minha experiência de 60 anos de magistério, ininterrupto na FAO, do mesmo tipo de ensino ministrado a alunos variados, não irá surgir uma idêntica qualidade de aprendizado dentre eles. Cada um aprende de um jeito, quando aprende. Tudo isso que acabei de falar se destina a explicar por que
nas turmas que formam atualmente nas escolas de arquitetura, muito poucas saem merecendo o título de arquiteto no sentido verdadeiro da palavra, portando no repertório de suas inteligências a acuidade indiscutível na organização de espaços programados onde surgem questões estruturais, exigências das funções previstas e, antes de tudo, a beleza. Isso é uma fatalidade que os demais diplomados cabem a ocupações secundárias. Todos são arquitetos, serão arquitetos, mas realmente são muito poucos os arquitetos de verdade que saem da escola. Enfim, isso é uma fatalidade. Sou francamente a favor dos testes vocacionais. Por desconhecê-los, muitos jovens seguem em sua vida caminhos errados. O que a direção dessa nova escola de arquitetura em matéria de ensino ofereceu aos primeiros alunos? Agora são recordações pessoais. Ela teve início teve que contratar novos professores destinados a explicar as disciplinas recomendadas pela legislação referente à criação de primeiros estabelecimentos de ensino dedicados exclusivamente à arquitetura, que até então figurava como especialização da engenharia civil. Como é o arquiteto Cristiano Stalker das Neves orientar a caça a novos mestres? Evidentemente, profissionais sem experiência didática, e foram muito poucos aqueles que se interessaram dentre os considerados de notório saber. Elisiário da Cunha Baiana foi um deles. Ele era o arquiteto da Companhia Construtora Nacional e havia recentemente projetado o viaduto do Chá e os salões subterrâneos ao longo da passagem ligando a Praça do Patriarca ao Anhangabaú. Era a pessoa do maior interesse. Carioca vinha da Escola Nacional de Belas Artes e ficou responsável pela disciplina relativa à higiene da habitação, ao conforto ambiental, inclusive na ventilação natural. Era devoto do estilo Art Deco, modalidade tolerada por Cristiano, que, por sinal, chegou a usá-lo no Rio de Janeiro, como veremos logo. Baiana era o único professor que conversava sobre o modernismo com os alunos, sempre com o cigarro aceso pendurado no canto da boca. Francisco Cosuta era de um didatismo excelente, com sua geometria descritiva aplicada à teoria das sombras. Hoje eu acho que ninguém ensina isso. Ensina. Ficou meu amigo pelo resto da vida. Rui Martins Ferreira, que fora meu professor de desenho artístico no Ginásio do Estado, ensinava História da Arte na faculdade. Péssimo professor, enquanto bom amigo. Suas monótonas aulas não levavam ninguém a assisti-las. Ensinava História da Arte em preto e branco, carregando grossos volumes encadernados. Ele ia abrindo os livros, mostrando os quadros. É tudo preto e branco.
falando baixinho, nunca reclamou da pequena presença de alunos às suas aulas, que eram de frequência livre. Inúmeras vezes fui o único aluno presente às suas preleções. Não vou continuar falando de outros professores. Se revezavam muito, são muitas dezenas. Não se preocupem, não vou ficar aqui arrolando professores cujos nomes até esqueci. As aulas teóricas eram dadas à volta das pranchetas individuais devido ao número exíguo de alunos. Não havia projeções durante as explanações. Apenas Kosuta é que usava o quadro negro situado no fim do salão, explicando as suas geometrias. Somente Pedro Corona, o pintor, dava suas sessões de cópias do natural em um puxado, onde é uma espécie de alpendre que tinha ao lado do salão. Os alunos de modelos de gesso e objetos da vida cotidiana para serem copiados pelos alunos. Foi um bom professor. Com ele aprendi a indicar claros e escuros, isto é, iluminação do ambiente, incidindo na peça a ser copiada, fazendo traços fortes e marcantes das partes sombreadas e traços finos, quase apagados, dos pormenores iluminados. Enfim, nada de extraordinário. No entanto, aprendi satisfatoriamente desenho arquitetônico. Não só plantas, cortes e fachadas, mas também desenhos técnicos. Desde uma escada balanceada até curvas de visibilidade em plantas de cinemas, teatros, etc. Nossas pranchetas estavam permanentemente cobertas por folhas rubricadas pelo Cristiano ou pelo seu assistente. Isso era uma coisa, porque ele não queria que a gente trouxesse nunca desenho feito. A gente tinha que mostrar que estava desenhando. Então a prancheta tinha 2 metros por 1. Tamanho de uma porta. 2,10 por 80 e pouco. A gente era obrigado a esticar o papel molhado e prendê-lo com fita rolante. E o papel molhado depois seco esticava. E o Cristiano chegava e rubricava Cristiano, pegando o papel do desenho do aluno, a fita colante e a prancheta. De modo que, dessa maneira, não havia hipótese da gente levar a prancheta para casa. Assim se passaram 5 anos. Mais tarde, em 1954, quando fui lecionar na FAO, esse aprendizado me foi de grande proveito para ensinar desde detalhes de execução até perspectivas aquareladas. Mais tarde é que eu fiquei professor de História da Arquitetura. Cristiano Stoffler das Neves era filho do engenheiro agrônomo baiano Samuel das Neves, que aqui em São Paulo, no início do século XX, participou ativamente da reforma do Vale do Anhangabaú, até então chácara da sogra do Conde de Prats. Ali projetou, na contígua Rua Oliveira Badaró, os edifícios do referido Conde, que deram ao local o ar parisiense imaginado por Bouvard, o autor do plano geral do traçado urbano do centro histórico. Além disso, 2 parques, o do Anhangabaú, fronteira lateral do Teatro Municipal, e o outro, Dom Pedro II, da Lagatiça Várzea do Carmo. Nascido em 1889,
Cristiano já tinha, então, no sangue a herança da inteligência arquitetônica. Com 18 anos, em 1907, matriculou-se na Politécnica de São Paulo, onde estudou por 2 anos. Depois desse tempo, transferiu-se para o Instituto de Belas Artes da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, quando diplomou-se em arquitetura em 1911. Assim, definiu sua profissão em 4 anos. Depois de viajar 6 meses pela Europa para ilustrar-se, em 1912 integra-se ao escritório do pai. Em 1915 participou da instalação do curso de arquitetura. Eu tenho essa data de 15, parece que foi 17, né? Eu não sei bem, mas... E em 1947, da nossa faculdade, onde aposentou-se em 1957. Faleceu em 1982. Era um homem circunspecto. Todo mundo tinha medo dele, embora ele fosse baixinho e magro. Nunca deu risada. Todos dependentes, todos os alunos, não só os 16 calouros recém-chegados, mas também aqueles ainda dependentes da escola de engenharia, repartiam o espaço conosco. Era cerca de meia dúzia e, na verdade, dentre eles sobressaíam apenas Salvador Cândia e Plínio Croce. Este último era realmente bem dotado e também diariamente discutia com o Cristiano. Ele, ferrenho seguidor de Mies van der Rohe, e Cristiano, obstinado adepto do ecletismo historicista francês. É claro que, legalmente, na prática, o modernismo arquitetônico não poderia ser banido ou proibido do elenco dos estilos. E Plínio pôde, portanto, durante o tempo todo, enfrentar a fera irredutível durante a leitura de seu projeto final do grande edifício de escritórios à moda de Nova York. Essa animosidade verbal, na verdade, nos era muito proveitosa ao ser ouvida até nos fundos do grande salão, no grande ateliê comunitário, que acredito, talvez não mais exista. Era uma construção térrea vizinha ao edifício de dormitórios dos jovens eternos de tempos antigos. Cristiano das Neves, o altamente polêmico amante da arquitetura clássica, sempre nos escondeu já ter feito o projeto do Ministério da Guerra no Rio, no estilo Art Deco, incumbência dada pelo general Dutra, o ministro Getúlio Vargas, nos dias do golpe do Estado Novo, em 1937. É estranho isso, a gente precisava alguém pesquisar. Talvez ele fizesse diários, quem sabe. Porque depois do golpe de 37 foram buscar um professor de arquitetura de São Paulo para fazer o Ministério da Guerra. Na verdade, ele aglutinou ali e o projeto dele foi inteligente, porque tinha construções já existentes que os milicos não queriam demolir.
E ele conseguiu fazer um prédio monumental, incorporando o existente. Era realmente um profissional competente, apenas era admirador de coisas do passado, mas por opção política, pois o seu entender na arquitetura moderna era sem pátria, judia e bolchevique, e havia de ser combatida para todo sempre. Entre aquelas inteligências arroladas pelo professor Howard Gardner, bastante desenvolvido, ele foi atribuída geneticamente aquela voltada à estética dos povos há muitos anos. Se a estética estava presente a lhe preocupar nas suas polêmicas, lhe faltava a inteligência interpessoal, aquela relativa à comunicação, a dos jornalistas em geral, dos publicitários, radialistas, missionários e professores. A inteligência da comunicabilidade com ele era nula. E ele realmente era convicto que a gente não devia ser moderno mais nunca. A biblioteca aqui do Mackenzie não tinha um livro sequer sobre arquitetura moderna. Nenhum. E a gente assinava revistas de arquitetura moderna, americanas e italianas. Mas a americana principal que a gente gostava muito era Pencil Points. Lembro como se fosse hoje. E quando ele chegava, a gente escondia. Todo mundo escondia. O magistério é uma questão de comunicação, realmente. Relembrando esses fatos do meu passado acadêmico, percebi como sucessivas e corretas administrações possibilitaram que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo tomasse o seu rumo definitivo. Parabéns pelos 70 anos da nossa escola. Bom, obrigada, Carlos Lemos. Eu fiquei emocionada na hora de apresentar o Carlos e esqueci de coisas importantíssimas do currículo dele. Devia ter lido o que está no Vitrus, mas vocês leem. Mas eu quero sinalizar que ele foi conselheiro do Condefat e do Compresp. Quero saudar os companheiros aqui que trabalham com patrimônio, o Sarazá, o Hugo, o Carrilho e Mauro Bons. O Mauro, esqueci. O nome a gente esquece. Mas são companheiros assim de luta pela preservação do patrimônio. E não falei que o professor Carlos Lemos e o professor Benedito, nos anos 70, em 74, a pedido de João Leão, tomaram a primeira atitude, a primeira ação importante para a preservação do patrimônio histórico do município, que foi a listagem, a primeira listagem dos bens culturais da cidade de São Paulo, que se transformaram na Z8200. Então, o patrimônio ele nasce no âmbito do planejamento urbano, do zoneamento, e quero assinalar que os processos são muito lentos, né? E está aqui a Clara, companheira de Carlos Lemos, que até o ano passado foi arquiteta do Departamento do Patrimônio Histórico e, finalmente, por um trabalho exaustivo de 40 anos, mais de 40 anos, finalmente o Conselho tombou
a Z8200, que restaram, porque muitas foram demolidas. Então, uma salva de palmas para a Clara, que se dedicou a esse trabalho, que inaugurou a preservação do patrimônio na nossa cidade. Quero dizer também, e aí, aí é que entra a parte afetiva, que o professor Carlos Lemos gosta muito de música clássica. Vocês viram que ele citou o Mozart, e ele sempre é encontrável nos bons concertos da Sala São Paulo e do Teatro Municipal. Então, isso é uma coisa importante também a ser citada do currículo afetivo. Mas vamos começar nosso debate. Eu vou chamar nosso aluno Raniel Israel, que vai compor a mesa. Ele é do nono semestre, junto com a Cecília, vai debater aqui. O professor vai debater a questão não só de história do nosso Mackenzie, mas também a questão da preservação do patrimônio. E eu perguntei para ele: você gosta de patrimônio? Ele falou: gosto. Eu falei: que bom, porque não tem muitos alunos que gostam de urbanismo e de patrimônio. E na nossa revisão do projeto pedagógico, a questão das pré-existências vão ser finalmente consideradas um pouco mais do que vem sendo da nossa escola modernista, corbusiana, tabula rasa, mas, enfim, que tem o seu valor também. Então, eu passo a palavra primeiro para a professora Cecília, que é do nosso quadro aqui, também superintendente do IFAM e com uma larga experiência de preservação do patrimônio. Obrigada, Nádia, obrigada pelo convite. Eu estou honrada em fazer parte dessa mesa que recebe o professor Lemos para um depoimento, mas eu acho que a ocasião também é de uma homenagem, né? E eu gostaria de me colocar aqui numa posição, me permito de colocar aqui numa posição de representar, como ex-orientanda e sempre aluna, representando todos esses alunos e orientandos. Você falou de 60 anos de magistério. Aí comecei a fazer contas, mas eu não consegui fazer uma conta que desse a dimensão da importância desse seu papel como professor, e sou sempre aluna. E eu ouvi o seu depoimento. Bom, eu fui buscar os livros, eu fiz questão de procurar todos os livros seus na nossa biblioteca, coloquei todos no expositor, chamei os alunos para ver. Olha, esse é o professor Lemos, esses são os livros do professor. Na nossa biblioteca, eu encontrei quase 20 livros seus, né, não contando as repetições, e descobri também que não tem o livrinho básico de o que é patrimônio. Vou providenciar. E do seu depoimento, eu gostaria que você falasse um pouco mais para nós, um pouco mais sobre esses bastidores, né? Porque você teve uma formação acadêmica. É muito bom ouvir você falar sobre desenho, sobre geometria, sobre beleza, né? Que hoje em dia, quando nós falamos sobre isso para os alunos, às vezes parece um pouco deslocado, mas não é. E essa formação acadêmica, eu tenho certeza que ela foi muito importante, inclusive nesse processo de rompimento e de novas propostas. E, pelo que você nos falou agora, eu acho que isso se dava muito mais entre os alunos, não é? Que faziam um movimento de uma espécie de resistência, curiosos, como você mesmo disse, a importância da curiosidade, buscando esses caminhos novos e as novas referências. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses bastidores dos alunos, como isso se dava, essas conversas, e como elas aconteciam, essas revistas escondidas. Na hora que os professores chegou, hoje os alunos escondem o celular, né? Na época escondiam as revistas. E uma outra coisa também que eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós mais é como essa questão da história e da defesa da memória na cidade, como isso entrou
né, na sua vida e a importância que teve não só na sua obra, não só ela por ela mesma, nessa sua militância, de você estar na origem do CONDEFAT, né, e colaborou muito com o COMPRESP e mesmo o IFAM. Sempre me chamou muita atenção o fato de você ter dedicado o Guia da Arquitetura Moderna em São Paulo a Rodrigo Melo Franco de Andrade. Né? Isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, e eu acho que essa sua dedicatória ela esclarece muito dessa dualidade, né, da arquitetura moderna e a história na sua vida e na sua mensagem como professor, para nós todos, né? Para mim, pelo menos, isso foi muito importante. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Um pouquinho mais, aquilo que você achar que ainda pode acrescentar, o que você já disse, no sentido da importância do patrimônio e desse movimento dos alunos em direção a uma nova arquitetura. Eu não sei por onde começar. Posso completar, se vocês não se importar? Eu vou completar a questão dos bastidores, perguntando. Ele já falou, mas em outras ocasiões, mas eu acho que é muito importante para os nossos estudantes saber como foi a formulação da Z8200, dentro dessa perspectiva de por que começou essa sua defesa pela memória que Cecília está pedindo para você falar dos bastidores e da defesa da memória. Se você puder. Se você achar que ainda falta, poderia ter sido bastidores. Bastidores são complexos. E a gente, no fundo, por ser bastidor, a gente nunca tem a totalidade do comportamento das pessoas. Porque a conservação para alguém, sempre, para uma pessoa, para uma família inteira. Então, contornar isso é muito difícil. E às vezes fica feio, por exemplo, as pessoas dizerem que são contra o tombamento de tais edifícios, enquanto, no íntimo, particularmente, eles abominaram esse problema. Então, politicamente falando, eu me lembro, por exemplo, o caso que aconteceu comigo. Aconteceu vários, mas esse ficou inesquecível. Iguape é uma cidade que tem ainda um mostruário muito grande de construções de final do século XVIII. Final do XVIII e começo do XX. Começo do XIX, quer dizer. E havia na praça um sobrado antigo, que, por sinal, foi construído por um trisavô meu, que era lá em Iguape, ele tinha um engenho de arroz. E aí alguém me telefonou para o CONDEFAT dizendo que estava mexendo nesse sobrado, precisava suspender a obra. Então eu fui, no dia seguinte, fui para Iguape e fui procurar o prefeito. O prefeito falou, essa gente, eles não sabem o que estão fazendo, mas ele prometeu para mim, se referindo ao fundador do clube náutico. Ele estava reformando para ser sede do clube. Eu já dei uma bronca nele, mas vou suspender, pode deixar, você pode ir embora, sossegado. Enquanto isso, eu estava vendo pela janela, o garoto tirando as telhas todas. E ele vendo também. Ele conversava comigo como se fosse contra. Foi uma coisa surrealista. Enfim, tem muita gente que politicamente fala que é a favor ou que é contra, mas no íntimo eles agem sempre diferente. É gente inteligente, vamos dizer assim, que tem vergonha de ter um pensamento.
que vem justificar um prejuízo para a cidade, porque para ele a sede do Yacht Clube de Iguape era mais importante que manter um sobrado que estava vazio naquele tempo. Hoje é a sede da Câmara Municipal, acabou como propriedade da prefeitura. A conservação, a gente precisa dizer a verdade. A conservação de bens culturais no Brasil nasceu da vontade de amadores, colecionadores, gente que cultivava o passado, gente que tinha memória sempre de gerações antigas. Não havia técnico nenhum nisso, ninguém podia dizer que houvesse. O Condefat, por exemplo, foi fundado por uma senhora da sociedade. Esqueci o nome dela. Lúcia Falkenberg. Lúcia Falkenberg Figueira de Melo. Figueira de Melo Falkenberg. E conseguiu uma coisa que nem intelectuais como Paulo Duarte, como outros, Mário de Andrade, todos eles tinham estudado. Mário de Andrade fez um estudo maravilhoso sobre patrimônio cultural. Nada disso foi levado a sério. E eles jamais conseguiram, da Câmara dos Deputados no Rio, ou da Assembleia em São Paulo, alguma coisa referente à preservação de monumentos. Nunca. E ela, muito esperta, que era colecionadora de antiguidades, ela cooptou uma amiga íntima que era deputada, Dulce, não sei das quantas, não me lembro, e copiaram mais ou menos a legislação daquele tempo que chamava SFAM e fizeram o Condefat. Mas no conselho escolhido por ela, porque ela que fundou, ela que escolheu, não tinha nenhum especialista em nada, nenhum intelectual do tipo do Paulo Duarte, que era um jornalista ativo. Escolheu professores, gente da sociedade. Teve um professor, eu não vou dizer nome porque é chato, mas teve um professor que foi o autor da cópia do regimento do Condefat baseado no DISFAM. Ele é que inventou um negócio que perturba a vida de todo mundo. Arivoltória. Como conservar o monumento e o que conservar em torno dele, para ele não ficar massacrado pela massa moderna que ia surgir. E estipulou ainda 300 metros. O IFAM deu risada para o pessoal, Luz Costa, o Rodrigo, deram risada disso, porque não tem sentido. Cada caso é um caso. Sempre, sempre, sempre. Às vezes 1 quilômetro é pouco. E às vezes 50 metros é suficiente. Esse mesmo conselheiro, defendendo o tombamento de uma chácara no ABC, um Rude, teve um Rude que fez uma estrada lá, Rude Ramos, e ele fez um discurso falando da casa, que tinha isso, que tinha aquilo, era tudo muito bonito, embora
não fosse tão antiga, ela está sendo conservada já há 2 gerações. Ela é importantíssima, porque tem inclusive torneiras de banheiro folhadas. Usar um termo que a gente usa. Quando a gente, por exemplo, química, por meio de eletricidade, transforma galvanização. Era niqueladas a ouro. Todas as torneiras eram niqueladas a ouro. Aí eu esbocei, não consegui me rir. Comecei a dar risada, mas... E todo mundo olhando sério para mim, aí eu parei e fiquei quieto. E no pedido de tomamento constou lá, niqueladas a ouro. Somente na década de 80, assim que houve concursos de jovens arquitetos que gostavam do assunto e que realmente puderam fazer pós-graduação, doutorado, etc. E o CODEFAT e o COMPRESP têm esse defeito de origem também. Porque a gente vai ver metade dos conselheiros não está nem aí, porque são representantes da faculdade e tal, representantes não sei do que, representantes da tal. O CODEFAT chegou a ter um conselheiro que era presidente do trabalho de lançamento de edifícios, de apartamentos na cidade, e estava avisando a eles que o CODEFAT ia tomar todas as casas da Avenida Paulista. Numa semana foram demolidas 5 casas. Todas escondidas. Trabalho escondido de... Eu não estou chorando. Eu tenho olho seco. Daqui a pouco começa a arder, eu vou parar. Teve um fazendeiro que, quando soube que o Iotaki ia tomar todas as casas, ele telefonou para a fazenda, mandou vir de caminhão com urgência o trator. O trator chegou de madrugada, no sábado para o domingo. Ele levou ela para o quintal, do sobrado, deu a volta em 2 andadas com a corda, prendeu no trator, mandou o trator dar uma charré, e a parte dos fundos da casa caiu. Cada um demorou de um jeito. Você vê que esse negócio de tomamento, de conservação, preservação, se não houver realmente um senso que seja lógico, que permita com que a memória social, a memória do povo, a memória se não for a pessoa tendo estudado isso, no mínimo na escola superior. Eu terminei um livro agora que vai se chamar Sobrados Coloniais e a Memória Paulistana. Houve um período da história de São Paulo que do final do século XVIII até a independência, mais ou menos 22, por aí, houve um surto demolitório da cidade e construções novas, todas já baseadas em lições do engenheiro militar trazido pelo Bernardo de Lorena.
Esse homem, Costa Ferreira, não aboliu a taipa de São Paulo porque não havia outro material de construção. Não havia. Era uma seleção ecológica. Então, foram feitos cerca de 150, entre 150 e 180 sobrados. Todos eles fotografados pelo Militão. Todos. Vocês podem examinar as fotografias do Militão. Todos os sobrados são parecidos entre si, todos. Cada um tem um desenho de janela diferente do vidro e tal, mas... Vocês acreditam que não sobrou um desses sequer? Nenhum. Foram todos demolidos, assim, por ano. Eram 4, 5, 6 sobrados. Tem fotografias de 62 do Militão e de 1902 do Gensli, fotografando o mesmo ângulo da rua 15 de novembro. É irreconhecível. Não só pela arquitetura, mas pelas pessoas andando na rua, as mulheres olhando a vitrine. Naquele tempo a mulher não saía de casa. As lojas mantinham os chamados caixeiros, que iam levar a mercadoria a domicílio, para as donas de casa comprarem coisas. E a fotografia do Gensli mostra um monte de senhoras, todos de chapéus, saia comprida, olhando a vitrine, interessada. No ano de 1900, 41% da população paulistana era de italianos natos. 41% é quase metade. E depois tinha, vamos dizer, alemães, espanhóis, portugueses, hungareses, como eles falavam antigamente. A população autóctone não chegava a 50%. E a miscigenação houve disparada. No começo, cada grupo de imigrantes tratava de guardar suas tradições e suas memórias, fazendo imprensa italiana, imprensa alemã, tinha imprensa em todas as línguas. Escolas, mesma coisa. Eles realmente, para eles não tinha menor interesse sobrado do tempo do Militão, do tempo do açúcar, qual é? Agora já tinha tijolo, já tinha cimento importado, já tinha tudo, tinha o ecletismo. E isso fez com que São Paulo não tenha amostragem nenhuma de arquitetura antiga. Sobrado a casa da Marquesa de Santos, que é uma casa do, vamos dizer assim, do começo da segunda metade do século XVIII, que sofreu reformas, intervenções e tal, mas as taipas originais estão lá. Só, e acabou, não tem mais nada. Original, antigo, íntegro, nenhum. E a gente percebe nitidamente, inclusive olhando o comportamento dos membros de Codefat da vida, Compresp. Eles convivem com pessoas que não dão a menor importância nessa coisa do passado. É lixo. E daí, essa coisa engraçada do Codefat, do Compresp, do IFAM, em São Paulo não teriam que preservar quantidade. Sobrou alguma coisa em Santana do Parnaíba, alguma coisa em Iguape, um outro sobrado de Itapa, São José dos Campos, Jacareí tem um.
Jacareí tem um que sobrou dessa leva do tempo do Militão. Por acaso sobrou, íntegro. Com pinturas internas. Eu me alonguei muito, né? Comecei a responder uma coisa que caí em outra. Você está falando dos bastidores. É isso. Mas se quiser falar... o niquelado a ouro é do bastidor. Também. E o pedido das 8.200, você ia falar um pouco. Como é que vocês definiram 1.500 bens culturais? Quem? Você e o Benedito. Mas você veja, nós escolhemos única e exclusivamente pela aparência. Que 80% está tudo mexido por dentro. Então a aparência mantém o mesmo gabarito. Então dá um ar velho para aquele quarteirão. Então quem visse a cidade teria uma noção da cidade do século XIX. Da cidade que recebeu os imigrantes, que recebeu as primeiras coisas ecléticas. Mas as plantas, o modo de viver das casas, todos os pormenores internos, as circulações, isso tudo já não tinha nada com o do passado. Nada. Então, o Z8-200 tomou a aparência. Agora estão preocupados com a aparência do Copan. Então fala. Não quero falar, não. Obrigada, professor. Cecília, quer continuar ou podemos passar a palavra? Então, Israel. Boa noite a todos. Enfim, queria só agradecer, né, pelo convite de estar aqui. Eu lembro que eu estava andando desesperado pelos corredores aqui do prédio, entregando alguma coisa, quando eu encontrei com o Vinícius. E ele falou, né, Raniel, vai ser você. O Vinícius, que é o presidente do DAFAN, que é o diretório do nosso curso. E aí ele falou assim, vai ser você. Eu falei, não estou sabendo de nada. Sim, vai ser você que vai sentar com o professor Carlos Lemos, né? E aí eu fiquei muito feliz com o convite, né? Tanto que eu também me sinto muito, assim, de certa forma, encolhido por estar aqui também com vocês, com professoras tão queridas aqui na nossa escola. E, enfim... E eu queria também, na oportunidade, né, transmitir também as saudações, né, dos alunos também, e que, assim, em alguns momentos, né, do nosso curso, né, a gente sempre lê alguma referência sua, né, em Arquitetura no Brasil 1, que é onde a gente tem um enfoque de arquitetura colonial e vai até a arquitetura, se não me engano, eclética, né? Mas, para ser mais direto assim, ao ponto, eu fiz algumas perguntas aqui, mas eu vou... começar aqui com uma. É o seguinte: levando em consideração o atual cenário político e econômico do país, na sua visão, existe um futuro promissor para os estudantes que desejam trabalhar com restauro de edificações ou intervenções com pré-existência? Eu acho que é pequena. É pequena a chance, porque são poucas as pessoas, as entidades. Pessoas físicas, acho que nenhuma. Querer tomar e restaurar, a não ser um outro herdeiro de fazendeiro de café. Porque vocês têm que entender que quando a população tinha 41% de italianos, a sociedade local se fechou para não ser conspurcada, vamos dizer assim. E mantiveram uma tradição, então, do tempo antigo, coisa do vovô, do bisavô, fazenda de café em Campinas.
E, no fundo, foi uma coisa que enganou a todos, porque quando foram tomar as propriedades deles, eles demoliram. Enfim, você perguntou. Se tem futuro, tem um cenário para estudantes se dedicarem ao patrimônio, ao restauro. Vai ter, mas não com a intensidade que fosse. Certamente, o tombamento nunca vai ser adorado, que bem quisto. Nunca. Inclusive, você tem que ter em mente também uma coisa muito importante. Eu não falei agora, mas eu vou ter que contar. Tanto o Condefate como o Prespa e IFAM, todos tombaram só coisas da classe dominante. Ninguém tomou Casa do Pobre, a casa da Vila Operária. Eu abri o tombamento, e consegui o tombamento de uma Vila Operária, Vila Economizadora, na rua São Caetano, a duras penas. Porque a cultura material não é só composta de coisas boas, bonitas, ricas. A cultura material é o do cotidiano, é o cotidiano do pobre. Qual é? A gente precisa tombar e conservar para mostrar como também se passava mal. Não. A gente tem que torcer que todo mundo seja rico. Mas tem que ser documentado exaustivamente. E ninguém faz isso. Eu fiz um texto no livro do fotógrafo, mostra em Brasília, que fotografou casas rurais de gente humilde. Não uma casa do fazendeiro, mas casas. E a gente vê a persistência de certos objetos, certos artefatos antigos ainda mandando hoje. A gente vê potes de barro decorados com decorações muito bonitas, lado a lado com coisas de alumínio e de plástico. Uma prateleira de casa pobre do interior é um show de diversificações. É isso aí. Eu acho que só a educação mesmo, oficial, dizendo que precisa ser a vida do brasileiro, está muito mal documentada, muito mal tombada. O Brasil nunca, jamais foi representado ele inteiro. Jamais. Obrigada, professor. Antes de você continuar, eu quero me permitir que a fala do professor mostra que a gente está num ponto de transição onde muito precisa ser transformado, inovado e desenvolvido. Então, eu vejo que tem um contraponto. Eu acho que é possível, sim, pensar em projetos urbanos com preservação do patrimônio, em instrumentos inovadores, mais democráticos. Eu acho que, na última gestão do Departamento do Patrimônio Histórico, a gente instituiu o selo de valor cultural, que amplia, democratiza a visão do patrimônio, que vai além do tombamento e que fixa rigidamente o controle das transformações e que permite um compartilhamento da população com os bens afetivamente defensáveis. E a jornada do patrimônio, que é algo que tem a ver com educação, mas mais com sensibilização e valorização do patrimônio, já convido a todos. Nós vamos fazer uma mesa redonda, coordenada pela professora Eunice, sobre projetos urbanos e patrimônio, na Semana do Patrimônio, que é no terceiro fim de semana, na Jornada do Patrimônio, que vai ser no terceiro fim de semana
de agosto. Então, eu vejo da fala do professor um futuro a ser desenvolvido para incluir nossos alunos. Eu tinha que falar, né, isso. E dar uma mensagem mais otimista. Apesar da crítica correta do professor, eu acho que a crítica nos serve para transformar. Bom, agora eu vou dando continuidade, né? Queria fazer mais uma pergunta, se me permite. Na década de 50, o senhor foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos de Niemeyer em São Paulo. Falando especificamente do Copan, que reúne diversas qualidades por agregar um partido de cidade, quais outras lições poderíamos tomar desse S icônico no centro em face da produção imobiliária corrente? Olha, o crescimento da cidade está envolvido, evidentemente, com problemas econômicos. Ninguém faz o que devia fazer, mas faz o que lhe convém. Então, está sabendo que tem muita coisa que devia ser conservada ou ter feito, etc. Não faz porque não interessa a ninguém. Eu trabalhei no Copan 18 anos. Assinei a primeira planta de prefeitura deles em 52 e o último habite em 1970. O Frias e o Oscar achavam que o mostruário do Copan devesse atender às solicitações de todas as classes sociais. Então lá tem 3.500 habitantes, é uma cidade, mas tem apartamento de 1 quarto, só kitnets, e apartamento de 3, 4 dormitórios. Mas vocês vão ver que o que aconteceu na realidade, foi os capitalistas, as pessoas que queriam aplicar capital, comprarem kitnets para alugar. Então, os moradores do Copan não representam a sociedade paulistana de jeito nenhum. E já passou por ondas de mau uso. Agora tem, já há alguns anos, um síndico que tem muita influência lá entre os proprietários. E ele conseguiu moralizar o prédio. Antes tinha apartamento, tinha andares que tinham fila no corredor de uma prostituta que ainda dividia o apartamento com um biombo para ser usado por mais de um casal. Um amigo meu me contou que estava no jantar no Copan, desses apartamentos grandes, rico. Quando olharam na janela assim, uma mulher pelada batendo no vidro, que estava sendo currada. Aí ela foi recebida, até andaram o vestido lá da mulher e chamaram a polícia e ela foi embora. Você vê, na teoria a gente quer as coisas, mas na prática não. É difícil. É difícil. Enquanto o dinheiro valer mesmo, ninguém topa fazer nada comunitário. E como foi trabalhar com o Oscar? Bastidor. Bastidor, né? Não é fofoca. Vocês são fofoca. Bom, eu, quando era estudante, estava no 4º ano, já projetava casas para os amigos do meu pai, amigo conhecido. Até cheguei a montar um escritório de arquitetura do 4º para o 5º ano. E a lei mandava que o escritório devesse ter, no mínimo, 3 sócios, sendo também
é obrigatória a presença de pelo menos um técnico, engenheiro ou arquiteto. Como eu era estudante, eu era muito amigo de um arquiteto chamado Clóvis Olga. Falei, Clóvis, você quer ser chefe do meu escritório? Aí fica você, eu falei, quem mais? Pensando em alguém. Eu falei, eu vou pôr meu pai é médico. E assim comecei a minha vida de arquiteto. E estava no 5º ano quando terminei o projeto do 3 edifícios, chamado Paris Roma Rio, na 9 de julho, que tem na frente o Teatro Maria de la Costa. Eu projetei tudo aquilo, vou estar no 5º ano, detalhando. Terminou em 52, você já estava praticamente pronto. Desenhei tudo. Nesse ínterim, o Oscar estava projetando para o banco, com o escritório no Rio de Janeiro, fazendo o edifício Califórnia, na Barão de Itapetininga. E o Frias ficava infernizado com a displicência dele, porque era da natureza dele, ele, tá bom, faça, mas não fazia, esquecia. E aqui tinha comuniques da prefeitura mandando corrigir coisas. Um retoque numa planta, um conserto numa planta que tivesse comuniques, às vezes demorava meses. Então um dia o Frias chamou ele em São Paulo e falou, você vai montar o escritório aqui para a gente resolver toda essa parte burocrática da prefeitura. Não é possível trabalhar você no Rio e mandando o desenho só quando você quer, quando você pode. Eu faço, mas que jeito que eu vou? Eu não vou convidar nenhum colega meu para ser desenhista meu, para ser chefe de escritório meu. Não vou. Eu conheço aqui muita gente, mas... Aí o Frias falou, então pega de um que não é seu amigo, que não é conhecido, mas que é capaz de fazer o que eu quero. Olha, tem um jovem que fez um teatro para mim agora. Eu vou mostrar os desenhos dele para vocês. Você vê que ele é capaz de fazer os seus, né? Aí mostraram a maquete para ele e todas as plantas de execução. Ele falou, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Lá no Rio até muita coisa que está aqui, eu não consigo lá. Aqui está tudo muito caprichado. Aí ele falou, então chama esse rapaz. Me dá o nome dele. Me dá o telefone. E naquele tempo não tinha telefone, era uma raridade, era uma coisa só de rico. Então eu tinha dado lá o telefone na casa do meu pai. E por acaso, ele telefona para esse número. E a empregada que atendeu falou, um momentinho. Entrou na sala e falou, seu Carlos, tem um tal de Oscar aí que quer falar com você. E foi assim. E foi desse jeito que eu fiquei tomando conta do escritório dele. Montei em janeiro de 52. E ele funcionou com o nome do Oscar até 57, 58, não me lembro. Aí o Juscelino proibiu o Oscar de trabalhos fora de Brasília. Exigiu, inclusive, que ele fosse morar em Brasília. Essa foi a solução que o Oscar teve, aconselhar para um advogado, e fazer uma procuração para mim de plenos poderes, tudo. E como ele já tinha recebido os honorários, esse nada é importante. Eu ia só receber a fiscalização arquitetônica.
ver como é que estavam fazendo. Nessa altura, estava quase tudo desenhando. Assim foi, ficamos muito amigos. Muito amigos. Lemos, quando eu fui arrumar os livros lá na biblioteca para os nossos alunos, aí eu fiquei arrumando e pensando, puxa, o Lemos nos explicou o que é arquitetura, nos explicou o que é patrimônio, ele fez com Corona um dicionário de arquitetura, que, aliás, a Romano Guerra vai reeditar, que é uma ótima notícia, né? Faz muita falta para nós esse dicionário. Depois ele nos explica como era a nossa casa paulistana antes, não é? Como era de taipa, depois a alvenaria burguesa. Aí nos fala como é o morar em cozinhas, depois a República também ensina a morar. E depois ainda fala sobre o Copan, sobre a sua participação no Copan. Enfim, você conseguiu traçar todo um universo para nós, para os nossos alunos e para nós todos, né, sobre a arquitetura aqui. A gente pode, lendo você, a gente estuda e conhece o que é a nossa arquitetura. Você falou agora que tem um novo livro para sair sobre sobrados, não é? E falta alguma coisa? Quais são os seus projetos para além dos sobrados? Além das reedições, né? Porque, além do dicionário, também vai ser reeditado o Guia da Arquitetura, né, paulistana, né, Abílio? Arquitetura Moderna Paulistana. Arquitetura Moderna Paulistana. Que é a coleção com Xavier, né? Olha, eu não sei. Tem algum desejo, assim? Precisamente, o desejo não. Porque. Projeto. Pois é, projeto. Sim, mas isso sim. Eu já viajei muito. Pelo Brasil inteiro, fotografando coisas incríveis. Fui de carro para o sertão amazônico, via Goiás, Pilar de Goiás, o único arraial de mineração do século XVIII da bacia amazônica. Depois também, para o estrangeiro, bastante e tal. Então, a viagem está nos planos, claro. Mas agora, escrever, não sei. Então, terminei esse livro agora, dos Sobrados. Sobrados que sobraram, né? Os sobrados. Nenhum. Nenhum sobrado. Sobrados não. Não sobrados. Que não sobraram. Pode ser o nome. Então vamos, Israel, para a sua terceira pergunta. Você tinha mais alguma pergunta? Eu achei que você tinha mais uma. Mais alguma coisa? Vamos abrir para a plateia. Alguém quer fazer uma pergunta? Carlos, Guilherme, Abílio? Carlos, por favor. Uma alegria sempre reencontrar o Carlos Lemos. Como é? E aí? Tem que olhar para lá. Quero olhar para o Carlos Lemos e para esta bancada maravilhosa que fez. O Carlos é uma personalidade que talvez merecesse um comentário seu, que é o Luiz Saia, não é? Que é uma referência para todos nós também, e sei também você manteve uma interlocução sempre com ele muito intensa, muito viva. E talvez nem sempre fácil, não é? Porque ele pode ir para esse background, Por outro lado, eu quero registrar também que a sua formação em história, ninguém é perfeito, eu não sou nem arquiteto nem urbanista, né? Então, mas acompanho o seu trabalho muito, desde sempre, desde que eu me conheço, desde que me formei. E tive uma chance longínqua para trabalhar, quando me formei em História, na Faculdade de Filosofia, que hoje tem esse nome banalizado de FEFELESH, é Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, não é?
Fefeleche é nome de bolacha, né? Bom, para dizer, a FAO, onde você sempre militou, trabalhou, orientou, e é uma referência para todos nós, também nas ciências sociais, na história. Eu fico me perguntando da sua formação, leitor seu que sou, da sua formação em história. É algo que eu sinto um pouco esvaziado hoje nos currículos, não é? Há, claro, colegas aqui, Cecília, História da Arte, não é? Eu me lembro desde cursos com o Walter Zanini, lá no Departamento de História. Fui aluno do Yves Bruan, o Bruanzinho, não é? Era pequenininho também. Mas maravilhosos cursos, não é? E vejo que a sua formação, nas suas falas todas, eu percebo a historicidade e sinto essa falta na universidade atual, no momento contemporâneo. Ressaltadas estas, a história da arte, por exemplo, foi algo que mesmo... isso. Mas eu queria fazer um elogio muito forte ao escritor, A Viagem pela Carne. É um livro emocionante, de muita coragem, muito bonito também, como escrita, o que também sugere que nós temos um compromisso aqui na universidade de formar pessoas que saibam escrever bem, não é? Isso é importantíssimo, porque os repertórios andam empobrecidos, o repertório dos alunos, mas eventualmente também nos atinge ao corpo docente. Então, eu queria te cumprimentar, queria cumprimentar o escritor. Não é? É emocionante, entre outros textos. Você escreve bem, doutor. Faz o que posso. Muito obrigado. Posso fazer mais perguntas? Mais perguntas? Silvia. Não sei por que chamaram Silvia Wolff, nossa última aquisição aqui do Condefat para a docência no Mackenzie. Silvia, um momentinho. Eu tenho o olho seco. Eu quero te enxergar melhor. Talvez um pouco com o mesmo espírito que o professor Carlos Guilherme disse, eu acho que para os alunos seria importante ressaltar esse aspecto da formação, e a Cecília falou um pouco dos bastidores seus como aluno, de como, para uma pessoa formada, atraída e trabalhando com a arquitetura moderna logo recém-formado, eu acho uma beleza, e acompanhando os seus primeiros pareceres, e como foi se transformando, e essa sua abertura para ter trabalhado tão intensamente na preservação do ecletismo, que, afinal, foi a marca possível do que sobrou em São Paulo. Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar, a nossa geração começou a trabalhar nos anos 80, ainda se pedia desculpas em qualquer parecer quando se preservava um prédio eclético, a despeito do seu não valor arquitetônico. Era uma frase banal. Quer dizer, os alunos que hoje tomam como de barato que se preserve o Teatro Municipal, não sabem que isso foi muito custoso para uma geração que estava implantando a arquitetura moderna. E eu, lendo seus pareceres, eu vejo a beleza, e nós sabemos a presença do Varenne de Boin, e essa questão de como também o valor cultural para além da arquitetura. Mas a Cecília, quando nomeou todos os seus livros, esqueceu do Ramos de Azevedo, né? Como é que... não tem importância, mas como é que você trouxe o Ramos de Azevedo para esse valor? E aí, bastidores, de novo, eu sei, mas acho que, se couber, contar um pouquinho como é que você salvou a Caetano de Campos, né? Eu acho que... Vou falar de bastidor, é interessante isso.
Eu queria lembrar o nome de uma... Bom, você falou do francês agora. Varin de Bois. Esse homem que fez a minha cabeça. Embora eu tenha esquecido o nome dele, tá vendo? No curso do patrimônio ambiental urbano, né? O Silvia Fischer. Não, o Varin veio nesse curso. 1974. Eu entrei de um jeito e saí do outro. Aí é que fiz meus livros. Antes eu só tinha publicado cozinhas, etc. Mas por que eu fiz a biografia do Ramos de Azevedo? Você não vai acreditar. A Regina Meyer, que era professora da FAO, recebeu uma incumbência de uma editora inglesa de enciclopédia. Uma enciclopédia famosa, que estava sempre se atualizando, sempre se atualizando. E deram a ela a incumbência de, sozinha ou escolher colegas, indiferentemente, de fazer biografia de uns 10 arquitetos. E ela, quando eu tinha publicado a arquitetura burguesa, e falava do Oscar, do Ramos, aí ela me telefonou e me deu a incumbência de fazer 2 biografias, uma do Ramos e outra do Mindlin. Tinha mais eram 3, agora não esqueci as outras. E fiz o que pude para fazer tudo certinho, consultei, pesquisei o que pude nas bibliotecas e fiz a vida do Ramos. E falei da ida dele para a Bélgica estudar arquitetura. Ele era menino de Campinas, foi estudar arquitetura eclética numa cidade da Bélgica, Gam. E falei que a escola que ele tinha feito chamava-se RELA, R-E-L-A. Olha que deve mental completo. Essa palavra nem soa francês, nada. E mandei. Recebi honorários, tudo direitinho. Passados uns 2 meses, recebi uma carta lá do inglês, que é o fiscal da enciclopédia, dizendo que aquela escola que eu falei que ele tinha estudado não existia. Eram as iniciais da escola dele. Real, academia, escola, não sei o que. Você imagina a vergonha que eu passei. Sozinho, não contei para ninguém. Aí eu falei, vou escrever uma vida do Ramos. Aí vou mandar para o inglês. Aí escrevi, pesquisei, escrevi direitinho. Ganhei um jabuti. Ele me valeu um jabuti. Foi isso. Mais alguma questão, companheiros de fã? Abílio? Bom, se não tivermos mais nenhuma questão, queremos agradecer mais uma vez a presença de Carlos Lemos, muito querido aqui, e dizer que essa homenagem realmente foi mais afetiva do que material, não tem materialidade alguma, mas tem todo o afeto que a gente quis transmitir nessa noite aqui muito
feliz para todos nós aqui do Mackenzie. Muito obrigada. Uma salva de palmas para o nosso amigo. Temos aqui um certificado para o professor, uma lembrança dessa instituição, dessa noite. Muito obrigada. Ninguém quer. Só posso agradecer tantas palmas.